Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, que é a única coisa que essa gente nojenta, medíocre, baixo nível, não mete a pata para poluir com o lixo que eles são. Então eu sigo fazendo aqui até eles destruírem, até perturbarem, porque essa gente é isso, né? Eles são assim a escória da humanidade, uma gente que perturba o tempo todo, enche o saco o tempo todo. E aí, enfim, ninguém consegue viver bem assim, né? Eu tô aturando essa gente nojenta há anos aqui, me enchendo o saco e atrapalhando a minha vida. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai comentar um artigo, tá, que saiu na revista, no jornal literário Suplemento Pernambuco. Vou deixar o link para vocês aqui, tá? E a autora do artigo é a Ingrid Mello, tá? E o nome do artigo é Debaixo dos Pelos do Bigode de Nietzsche. E aí tem uma outra frase que é um subtítulo que está no Instagram, na verdade, que diz assim: a ambiguidade de Nietzsche na cultura pop mais de 100 anos após a sua morte, tá? Então a questão do artigo, eu vou fazer um resuminho para vocês aqui, é a seguinte: um cara como Nietzsche, né, que é um pensador difícil, um pensador complexo e ao mesmo tempo ali com uma obra extensa, virou, e ao mesmo tempo um cara que, né, totalmente contra qualquer tipo de idolatria e tudo mais, virou ídolo, né, de muita gente dessa nova geração aí. E a gente vai ver aqui, ela vai falar alguns aspectos dessa idolatria contemporânea, dessa ligação que muita gente jovem aí tá tendo com o Nietzsche, as ambivalências disso, né, e alguns detalhes dessa questão. E aí eu vou pegar um pouquinho disso que ela falou para poder pensar, né, essa questão da cultura pop, tá? A partir do Andy Warhol, né, que é um artista plástico lá da pop art dos Estados Unidos, que surgiu, né, e conectando isso com essa retomada mais recente aí do Nietzsche, tá? E pensando, né, as ambivalências disso aí, tá bom? E dando alguns exemplos aqui também e dicas literárias. Beleza, pessoal? Antes disso, rapidamente, né, mais uma vez aqui, lembrando a vocês o meu livro, que está comigo aqui para vender, tá bom? Meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, é só mandar um zap aqui que a gente conversa, se esses animais medíocres não atrapalharem via hackeamento aqui, tá? Enfim, então, pessoal, Nietzsche é pop? Vamos lá, vamos ver, né? O artigo da Ingrid, ela começa, né, lançando a seguinte tese, tá? Ela diz: o Nietzsche não gostava de ídolos, né? Odiava a idolatria, mas virou o ídolo de uma geração de jovens que subverte as frases do Nietzsche, né? Do contexto da obra dele, para poder usá-las em redes sociais, camisetas, até pranchas de surf, né? E ela dá um exemplo, né, de uma frase que é muito usada do Nietzsche, que é assim: sem música a vida seria um erro, né? Uma frase que a gente vê muito do Nietzsche realmente no Facebook, no Instagram, enfim, né? na vida das pessoas aí. E aí, assim, já começo falando dessa frase, né? Porque essa frase, né, sem música a vida seria um erro, né? É interessante pensar isso, porque, por exemplo, o Nietzsche era um cara que ele defendia a música clássica, né? Ele era um defensor da música clássica, então ele está falando esse música que está na frase dele, é a música clássica, né? E aí no mínimo curioso você ver uma pessoa, por exemplo, usando essa frase num contexto de uma música diferente da música clássica, né? Sei lá, o cara gosta ali de um sertanejo, aí ele pega essa frase do Nietzsche e coloca ali, ó, tá vendo? Bota a musiquinha lá escutando e a frase do Nietzsche embaixo, fica engraçado, né? Agora, isso é obviamente que não é aqui ficar, né? A gente não pode policiar esse tipo de coisa dessa forma, né? Porque, enfim, a gente está vivendo isso aí, né? Essa utilização meio que, né, quase que o sentido dessas coisas está muito frouxo, né? E isso tem um lado bom e tem um lado ruim que a gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje também, né? Mas ao mesmo tempo é legal passar esse contexto, porque você ajuda ali um pouco as pessoas a pensarem nessas conexões, né? E isso, enfim, pode ajudar inclusive as pessoas que têm algum interesse aqui em conhecer o Nietzsche um pouco melhor e tudo mais, tá? Porque ela cita vários exemplos aqui no artigo. Então vamos lá, ela cita uma estudante chamada Angélica Albuquerque, de 23 anos, que leu algumas frases do Nietzsche
e achou que ele era pessimista demais, né? E que podia acabar até se suicidando, ou coisa do tipo, né? Realmente é só uma vez quando eu estava lendo Nietzsche pela primeira vez, eu uma vez vi a entrevista de uma mulher assim, não lembro quem foi, se era uma atriz ou uma cantora, não lembro, uma entrevista no Pasquim, e a mulher dizia, né, eu amo Nietzsche. Aí eu estava lendo Nietzsche na época, falei, como é que pode, né, a pessoa dizer eu amo Nietzsche, um cara pesado, né, uma leitura difícil, assim, né, uma coisa meio, né, enfim. E a gente vê muito isso, mas depois que você lê o Nietzsche mais, né, você vai ali, né, vai lendo outras coisas dele, você vê que ele tem um lado também ali da vontade de potência, tem coisas que não são só aquele niilismo pesado, né, de uma parte importante da obra dele, tá? E aí ela continua falando da tal da Angélica Albuquerque, né? E aí ela fala, ela acabou comprando o Gaia Ciência, gostou da parte dionisíaca e se encantou. Gostou da ideia do eterno retorno, especialmente, né? E aí tudo mais. Aí ela cita um outro também chamado Ítalo Lins, 21 anos, e ele era adolescente quando começou a ler o Nietzsche, estava estudando numa escola cristã, e aí de repente descobriu o Anticristo. Eu até mostro para vocês aqui, porque inclusive o Anticristo foi justamente esse primeiro livro que eu li do Nietzsche. Tá aqui, né? O Anticristo. Tá? Foi numa época que eu estava questionando muito a religião, né? Aquela coisa toda, que as pessoas falam muito de religião e tal. E quando você tem essa cabeça de filósofo, você começa a pensar, né? Pô, será que isso aí procede ou não e tal? E você começa a observar na sociedade também a forma como a religião, enfim, né? Tem esses dois lados aí, né? De gerar conforto para as pessoas, mas de gerar ao mesmo tempo uma certa recusa da ciência, uma recusa da filosofia, uma recusa do pensamento, e aí isso incomoda quando a gente tem vontade de entender as coisas, né? E o Nietzsche foi parte fundamental desse processo na minha vida. Então o garoto conheceu o Nietzsche, né? Conheceu o Anticristo, e aí isso mudou um pouco a cabeça dele ali, ele começou a questionar a escola cristã e tal. E aí ele gostou também da ideia do eterno retorno, da vontade de potência, do super-homem, do Zaratustra, né? Tá aqui também o Zaratustra, do Nietzsche. O Zaratustra eu não li inteiro, né? Eu li na verdade uns trechos só, mas eu conheço ali o contexto da obra, então quer dizer, é uma das mais importantes dele, né? E o garoto também conheceu aqui o Zaratustra e se encantou ali, gostou muito do Nietzsche, começou a usar isso como referência, né? E aí ele vai falando, né, que ele aí largou o direito para poder estudar filosofia. E aí o Nietzsche virou uma companhia para ele. Aí um depoimento do garoto, né? Vamos lá. Com ele, o Nietzsche, né, eu vejo um mundo muito mais colorido, muito mais vivo, com inúmeras possibilidades a serem experienciadas, né? Mas não há algo confortante nisso. Talvez recair num dogma seja muito melhor, já que tudo está garantido. É uma visão que eu também questiono isso. Eu já pensei isso também, né? Tem gente que diz que a burrice é melhor porque você sofre menos. Eu não concordo com isso. Eu acho que se a pessoa escolhe a burrice, ela vai sofrer ali sem verbalizar, né? Mas ela está ali, quando eu digo sofrer, é se incomodar, na verdade, né? Com uma série de questões que acontecem no mundo e tudo mais, né? E na verdade a burrice eu não acho nem que seja uma escolha, ela é muito que uma contingência ali, né? Porque quando há um processo de escolha, geralmente você escolhe a inteligência, né? E não a burrice, tá? E aí continua, né? Em Nietzsche nada está garantido e talvez isso seja a graça da vida. Saber que conceitos não são suficientes para interpretar o mundo. Que a vida é uma contingência necessária. Essa é uma questão ambivalente, né? Porque o conceito é um dos focos da filosofia, né? Tá, eu deixo aqui duas dicas do Deleuze, tá? Esse livro aqui, O que é a filosofia, do Deleuze. Nesse livro aqui ele vai discutir essa questão do conceito de uma forma mais extensa, né? E como extensão, mas com aquelas, né, variáveis que estão ali frequentes na obra do Deleuze, tá? Tá aqui, deixa eu centralizar aqui. E tem esse outro livro aqui dele, que é o Conversações, que tem um texto aqui que ele vai falar que, na verdade, tem uma faceta do conceito na filosofia mais recente,
que é a faceta de que o conceito tem que assumir, em certas perspectivas, uma postura expressionista, né? E essa postura expressionista do conceito que o Deleuze está ponderando, ela de certa forma comparece muito no Nietzsche. Por quê? Porque o Nietzsche é um filósofo que ele tem tanto trabalhos de extensão, o Anticristo é um deles, né? É um livro ali que é uma extensão de raciocínio, o livro é sequencial, não tem cortes, né? E ele tem outros livros assim também, né? Tem o próprio Origem da Tragédia, né? Também é assim, tá aqui, ó, né? É um trabalho de extensão, que é aqui que ele vai discutir aquela questão do dionisíaco, do apolíneo e tal, ou seja, é um trabalho de extensão também, né? Assim como o Anticristo. Mas o Nietzsche também tem muitos textos, né? Olha, outro aqui que é um trabalho de extensão também, é esse que ele fala do caso Wagner, né? Tá? Mas o Nietzsche também tem trabalhos que são aforismos, né? Que são aforismos. O Crepúsculo dos Ídolos, por exemplo, é um livro dele no qual ele traz vários aforismos aqui, né? Várias máximas, enfim, reflexões curtas ali, que tem às vezes 3 linhas, às vezes tem uma página, né? E bom, né? E eu também já deixo outro exemplo aqui disso, que é o Humano Demasiado Humano, né? Tá aqui também, que é um livro do Nietzsche de aforismos, tá? Então é interessante essa questão aqui, por quê, né? Porque ele diz, né, saber que conceitos não são suficientes para interpretar o mundo, que a vida é uma contingência necessária. E aí no Nietzsche nada está garantido e tal. Isso é ambivalente, né? Porque por um lado tem essa questão aí, né, de que o Nietzsche trabalha o conceito como algo ali que é algo contingente. O aforismo ele tem muito isso da contingência, né? Ou seja, ele não é a máxima, um pouco diferente do aforismo, né? Então ele está trabalhando ali quase que no âmbito da opinião, né? Porém tem uma certa sofisticação, uma certa, ou talvez a melhor palavra seja um certo aprofundamento, né? Porém, se você fica só nisso, né, nessa frase aqui, achando que conceitos não são suficientes para interpretar o mundo, a vida é uma contingência, enfim, né? Você, ainda que isso tenha um quê de verdade, você começa a perder um contato com as extensões, que é meio que uma realidade que a gente está vivendo problemática no mundo de hoje. As pessoas têm dificuldade de estender um raciocínio ali, né? Enfim, ler uma coisa extensa, estudar um trabalho ali de forma extensa, um livro, enfim, até um conceito mesmo, porque fica muito viciado nessa coisa dos textos curtos, né? Do conceito como contingência, né? Então isso é importante de ponderar aqui também. Então vamos lá, ela continua, tá? Ela cita outra menina aqui chamada Gabriela Duarte, de 22 anos, estudante de Direito, tá? E aí ela cita várias referências de filmes e músicas nos quais o Nietzsche aparece. Então, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um filme que o Jim Carrey faz, né? Com a Kate Winslet, é um filme interessante, né? Abençoados os que esquecem, porque aproveitam até mesmo seus equívocos, né? É uma frase que ela cita aqui, conectada com esse filme, né? Agora, essa frase também é ambígua, né? Porque abençoados os que esquecem, porque aproveitam até mesmo seus equívocos. Isso aqui é um dos problemas de você trabalhar com frases soltas, né? Porque quando elas são muito incisivas assim, elas geralmente são contraditórias, tá? São muito afirmativas assim, elas geralmente são contraditórias. Por quê? Vamos lá, vamos analisar essa frase rápido, né? Abençoados os que esquecem, porque aproveitam até mesmo seus equívocos. Num nível comportamental estrito do cotidiano, isso é bacana, claro, né? Você não pode ficar ali remoendo certas coisas, como essa gentalha medíocre que está me perturbando há 10 anos, aí remoendo, né, os ressentimentos deles, que eles não conseguem se curar disso e ficam perturbando os outros 10 anos. Né? Mas, por exemplo, quando a gente pega isso aqui para analisar questões como a história, por exemplo, os que esquecem não são abençoados, pelo contrário, né? Eles são a causa do eterno retorno, para usar uma expressão do Nietzsche, da barbárie, né? Das posturas anticivilizadas,
como a dessa gentalha que está me atacando também, né? Como o nazismo, por exemplo. Então, quer dizer, tudo isso vai voltando quando né, os abençoados esquecem, né? E aí param de estudar a história, né? Esse tipo de gente, Bolsonaro, né, e gentalha do nível dele, saem do esgoto volta e meia quando a população perde o contato com a história e a conexão com a importância de estar o tempo todo cauteloso com relação a esse tipo de lixo aí, porque está o tempo todo voltando, né? Isso é muito ser humano, né? Enfim, então tem essas ambivalências aí. E ela cita também a música Índios, do Legião Urbana, né, que tem aquela expressão, né, esse mesmo Deus foi morto por vocês, né? E aí fazendo referência à questão do Deus está morto, do Nietzsche, né? Também acho que é problemático, porque nessa mesma música, né, esse mesmo Deus foi morto por vocês, ele continua, né, sua maldade então deixar um Deus tão triste, né? Quer dizer, ele não está trabalhando com a morte de Deus ali, né? Não é uma boa frase para poder fazer referência ao Nietzsche. E esse é mais o problema dessa coisa meio desse saco de gato que a gente está vivendo aí, né? E aí ela finaliza chamando a atenção para a conexão do Nietzsche com a cultura pop. Aí que vai entrar o que a gente vai falar aqui agora, tá? Então ela fala do Gênio Indomável, do Gus Van Sant, que é um filmaço, um dos meus filmes preferidos, que tem referências ao Nietzsche ali, tá? A Casa do Lago, um filme que eu não assisti, de 2006, e A Pequena Miss Sunshine, de 2006, que eu também não assisti, que ela diz que é uma sátira aos jovens admiradores do Nietzsche, tá? E aí fala que o Nietzsche também tem referências na música, né? Muito utilizado, ele aparece muito na música, Marilyn Manson, David Bowie, Kanye West, né? Uma galera aí usa o Nietzsche nas suas letras, nas suas composições, tá? E aí, pessoal, ela finaliza, né, dizendo que há uma ambiguidade no Nietzsche, tá? Por um lado, muita gente acha que essas referências rápidas são bobagem, né? Mas por outro, que podem ser influências para as pessoas que se interessam em aprofundar mais o autor. Porque também tem isso. Todo mundo começa um dia, né? Isso é normal, né? Enfim, eu lembro hoje de coisas que eu falava com 20 e poucos anos sobre filosofia que eram bobagens gigantescas, né? Mas é assim que funciona. Você começa ali, começa a ler os autores, começa a estudar, e aí vai falando bobagem mesmo até o dia que você começa a compreender melhor os contextos, né? E vai diminuindo as bobagens, né? E aí vai começando a entender melhor as coisas, vai começando a fazer conexões com a história, vai entendendo certas ligações ali de um conceito com o outro e a importância da extensão e tudo mais, né? Então, enfim, é bom às vezes você falar bobagem e é bom você dizer que a pessoa está falando bobagem, ó, né? Você está falando bobagem, né? Tá aqui, ó, né? Dá uma estudada melhor aí, entendeu? Enfim, então tem isso, né? E aí existe uma consequência, né? Porque vamos lá, tá? Vamos falar das consequências do Nietzsche, né? O Nietzsche, ele é um filósofo que ele apresenta essa questão do niilismo, que seria uma transposição, né? Uma transvalorização absoluta ali, né? Ou seja, o Para Além do Bem e do Mal, tá aqui o livro dele, né? O Para Além do Bem e do Mal, tá? Né, que é essa coisa de superar todos os valores, né? Na verdade, isso estava muito conectado no Nietzsche com a crítica que ele fazia da religião. Por isso que ele usa essa expressão do crepúsculo dos ídolos, né, e tudo mais. Então, quer dizer, isso gera, na verdade, um esvaziamento das referências ou do valor, de valores mais absolutos para as referências. A questão é que esse esvaziamento das referências ele acaba se configurando meio que de forma sutil também como um esvaziamento da extensão, né? Ou seja, as pessoas param de acreditar em utopias unificantes e retas. Isso tem um valor positivo, porque isso abre para uma série de perspectivas diferentes, mas isso tem um valor negativo, porque isso invariavelmente gera nas pessoas quase que um abandono, né, de qualquer tipo de extensão. E aí isso acaba emburrecendo, né, as pessoas, né? Enfim, e isso é um efeito do que tem acontecido aí. Agora, já que ela cita a questão da cultura pop, né, vamos falar um pouquinho disso aqui rapidamente para poder contextualizar, porque esse esvaziamento e essa fragmentação muito grande aí, ela é um pouco
uma espécie de capítulo seguinte do niilismo, dessa transvalorização total, que na verdade, antes de falar da cultura pop, comparece de maneira muito evidente na obra do Cioran, né? Eu já li quase tudo do Cioran, tá aqui, né? O História e Utopia, tá? Os Silogismos da Amargura, né? O nome é bem nietzschiano mesmo, bem niilista, né? Tá? E esse Silogismo da Amargura é um livro de aforismos. Tá aqui, é o Breviário de Decomposição, também é um livro bem niilista, é um dos meus livros preferidos, inclusive, é um livro sensacional, tem tiradas aqui fantásticas do Cioran, que é um filósofo romeno, né? O Livro das Ilusões, e aqui ele fala bastante sobre música, né? O Cioran, também pegando essa influência do Nietzsche, né? O Exercícios de Admiração, que é um livro também sensacional dele, com perfis, né, de autores que influenciaram a carreira dele, a vida dele, as ideias dele, né? E esse livro aqui, que é o Nos Cumes do Desespero, que acho que foi o primeiro livro que ele publicou, um livro pesadíssimo, que ele fala sobre a insônia, né, e tal, mas ao mesmo tempo muito bem escrito. Então, enfim, só não sugiro que você leia isso aqui se você estiver em depressão ou coisa do tipo, porque realmente, tá, ou se tiver mal de cabeça aí, né, para não usar essas expressõezinhas desses psicopatetas, né, se você tiver mal de cabeça, não leia isso aqui não, que isso aqui é problemático, tá, vai piorar a tua cabeça. Mas enfim, vamos falar um pouquinho da cultura pop, tá, rapidamente. Tá aqui o livro, né, Breve História da Pintura Contemporânea, do Gianotti, e aí, na página 45, ele fala, ele começa a citar o Andy Warhol, né, então eu vou falar aqui da cultura pop, da pop art, que é uma das pós-vanguardas ali, né, surge depois daquele movimento das vanguardas e tal, e é uma aproximação da pintura, das artes plásticas com a propaganda, com a cultura de massa, etc., né? E o Gianotti fala o seguinte aqui na 45. Muitas obras contemporâneas jogam com a colagem como uma maneira de dissolver a noção da autoria, né? Então esse processo de dissolução, que é uma característica da colagem, ele automaticamente vai, ao mesmo tempo, destruindo aquela ideia da obra unificada e, portanto, da autoria, né? E aí muita gente não consegue compreender o Nietzsche no seu papel histórico ali dentro da filosofia, dentro do debate filosófico, porque se perde nesse uso meramente, né, remendado ali de aforismos ou de frases soltas, né? Ao mesmo tempo, isso é uma consequência meio que inevitável também do momento que a gente está vivendo, né? Em certa medida, é assim que tem funcionado, né? Não só a produção, essa produção ingênua, né, de ficar citando frases descontextualizadas, empobrecidas, mas também na arte rica, na arte... Você pega a obra do Caetano Veloso, por exemplo, tem várias colagens ali o tempo todo. Eu mesmo escrevo aqui também textos que também eu uso a colagem como uma estratégia, porque ela não só flexibiliza a noção de autoria, mas também ela chama atenção para essa questão das referências que estão dentro ali da tua composição, né? E ao mesmo tempo elas criam, essas colagens, né? Elas criam também uma certa lógica transtemporânea, né? Que demonstra também o quanto que as ideias estão conectadas com o passado e com uma certa perspectiva de futuro e tudo mais, né? Então essa fragmentação, ela pode aparecer tanto no nível rasteiro dessas utilizações meio descontextualizadas e pobres aí, né? Mas também pode comparecer num nível mais sofisticado, mais bacana, né? Mais com a qualidade ali que na verdade é isso que o Baudrillard fala aqui, né? Tá chamando a atenção para vocês aqui. É isso que ele fala aqui nesse livro, de um fragmento ao outro, né? Que é a utilização do fragmento não como uma coisa, né? Enfim, um remendo vazio ali, descontextualizado, mas ao contrário, né? Algo que chama atenção para uma necessidade de conexão com outras ideias sem ser uma coisa totalmente reta, né? Ele fala aqui, por exemplo, na página 42, ele fala: o fragmentário resulta da vontade não só de destruir um conjunto, mas também de enfrentar o vazio e o desaparecimento, né?
Então, por quê? Porque o fragmento no Baudrillard ele tem essa característica, né, de chamar atenção para as conexões que não são evidentes, que te obrigam ali a traduzir certos enigmas, né, e, portanto, são enriquecedores, né, em certo sentido. Tá? E aí, e tem mais duas referências aqui para falar dessa questão do Andy Warhol, né? Vamos ver se vai dar tempo aqui, que acho que não vai dar tempo de falar de tudo. Mas, enfim, o Gil Lipovetsky e o Jean Serroy falam dele aqui também, aí já nessa perspectiva da conexão dele, do Andy Warhol, né, e da cultura pop com o consumo, né? E aí eles vão falar aqui, por exemplo, tá, na página 88, né? Podemos considerar o Andy Warhol como o primeiro elo e a figura prototípica da subversão que se efetuou. Ao se proclamar um business artist, Warhol passa do modelo da boemia, do artista suicidado pela sociedade, do Artaud, né? Que é o Van Gogh, ao artista mundano que, obcecado pelo sucesso, pelo dinheiro, extrai inspiração do universo da cultura de massa, da moda, do jet set internacional, das imagens de superstar e de todas as formas de celebridade. Tá? E ao mesmo tempo ele fala da época, né, na 89, dessa época que que todas as fronteiras se confundem, da arte dos negócios, da cópia do original, do museu e do supermercado, blá blá blá, que tem a ver com essa questão justamente da colagem, né? E ele finaliza aqui na página 90, falando da mesma coisa, né? Dessa convergência dos limites e tal. E aí acabam as oposições entre o sério e o lúdico, a arte e a moda, e a criação e divertimento, né? Esse fim de oposições, vamos dizer assim, né? Ou esse exercício desse deslocamento das oposições, isso que ele está chamando disso aí, né? Isso tem um lado positivo e o lado negativo, né? O lado positivo é o de que você cria ali situações inusitadas interessantes. Mas o lado negativo é esse que eu já falei, você acaba perdendo o contato com a extensão. E isso acaba fazendo você ter uma visão muitas vezes ingênua, né, do que é o Nietzsche, do que são grandes pensadores aí que têm um papel importante na história da filosofia e da humanidade. Tá? E aí, pessoal, para finalizar, deixo essa referência aqui também do Lorenzo Mammy, tá? Nesse livro aqui, O que Resta, Arte e Crítica de Arte. Tá? E aqui ele vai falar... na página 44, né, ele vai falar do Andy Warhol também, e vai dizer: a operação de Warhol comporta ainda outro nível, ele extrai a imagem de consumo do contexto e a transforma numa obra de arte, né, como o caso, por exemplo, das pinturas dele, da Marilyn Monroe, né, e outras figuras lá. Mas também volta a emergir a obra nas mídias industriais, promovendo a reprodução dela em objetos de consumo. A imagem da lata de sopa Campbell, o objeto banal, é transformada em quadro, mas logo em seguida o quadro é reproduzido em camisetas, calendários, cinzeiros, etc. Exatamente o que ela fala no artigo sobre Nietzsche, né? Desculpa. Então, pessoal, é isso, né? A gente está vivendo essa época, tá? Enfim, né? E aí, um último ponto aqui, né? Isso comparece, por exemplo, na literatura, quando você vê um autor como Borges, por exemplo, aparece como personagem dentro de um outro romance, né? Ou um personagem de um outro romance aparece, né, já descontextualizado e colocado em outro, né? Enfim, então isso é uma característica, né? A citação e às vezes a paródia, né? A utilização com sentido... o Porta dos Fundos já fez aí vídeos que Jesus Cristo aparece transformado num gay, ou em coisas do tipo. Quer dizer, isso é muito a cara do que a gente está vivendo nos últimos 50, 60, 70 anos aí, né? Então, com o Nietzsche não vai ser diferente, né? Mas tem esses dois lados, tá? Eu ia falar de outros exemplos aqui para vocês, mas não vai dar tempo, né? Deixo como última referência aqui evidente disso, né, a ideia de modernidade líquida do Zygmunt Bauman, porque é isso, né? Essa modernidade líquida que ele está enxergando é essa faceta, né, de flutuação gigantesca aí, que é um pouco o que aparece na pop art e até mesmo nas fake news, né, que é o que a gente está vivendo aí nos últimos anos no Brasil e no mundo, tá? Então é isso, pessoal. Acho que vale a pena, né, só essa ponderação. Os dois lados são interessantes. É legal você trabalhar ali com essa coisa da paródia e ao mesmo tempo, né, desidolatrando, né, esses ícones, porque isso tem um quê de Nietzsche,
Mas por outro lado é legal você também tentar exercitar essas extensões, estudar o autor de maneira mais profunda, se for do seu interesse, para você entender melhor e não ficar só achando que é só aquilo ali, né? Que é só piada, que é só... Beleza? Então é isso, pessoal. A gente volta no vídeo de amanhã aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.